Vamos falar sobre começar um novo relacionamento, ter uma relação respeitosa, tanto com o seu filho, com o seu novo parceiro ou parceira, com o seu ex-cônjuge, e também sobre novas rotinas. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, quando a gente começa a falar sobre encontrar um novo parceiro, muitas vezes a gente precisa colocar na balança algumas coisas. Primeiro de tudo, quando você se divorcia, filho e filha dormem lá na cama dele, lá no quarto dele. Não vem com essa de que, eu tô divorciado e ele deita aqui na cama comigo, ele dorme aqui comigo, porque eu já vi muitos pais que permitem, melhor, muitas mães que permitem que seus filhos durmam com você na cama, porque agora a cama de casal, de repente, tá vazia e aí você tem, deixa meu filho dormir aqui. Não faça isso. Por quê? Porque um dia você vai encontrar um novo parceiro. Gabriela, mas eu não tô pensando nisso agora. Tudo bem, você não tava pensando nisso agora, mas daqui a pouco você vai pensar, né? Principalmente se você é uma pessoa que gosta de estar dentro de um relacionamento, assim como eu gosto de ter uma pessoa, né, para me relacionar. Então, não só por isso, mas porque quando você permite que o seu filho entre e durma na sua cama, é como se ele ocupasse um lugar que não é dele. O lugar dele é de filho. Ele está ocupando um lugar de marido, de mulher, né, de esposa. Então, o filho não dorme com pai e mãe. Só quando é bebezinho. Não é bebezinho? Não é. Então, vai lá pro quarto dele. Porque senão ele começa a mudar essa parte, a psique dele começa a ficar mais... como que eu posso explicar isso? É como se ele entendesse que ele também tem esse domínio sobre você. Pode parecer que não, mas isso na psicologia já foi comprovado. Filho ou filha, né? Filho, normalmente, que dorme com mãe, ele sente essa posse. Fora que ele está se desenvolvendo, ele vai ter ereções à noite, né? Principalmente o menino com a mãe. Né, tem ereções à noite, aí tem o complexo de Édipo, que aí você se apaixona, né, na psicologia, o complexo de Édipo é quando o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai, enfim. Então, assim, pra gente evitar confusão de papéis, entender que cada um tem a sua liberdade, privacidade, né, cada um na sua cama. Mas Gabriela, e agora? Como que eu faço? Você vai construir um quarto irado, não com tecnologia, mas com uma decoração, falando, filhão, esse daqui é o seu quarto, tá aqui, né? Enfim, então assim, já coloque ele no quarto dele, mesmo sendo divorciado, mas eu só tenho um quarto. Eu também, quando eu me separei, eu fui pra casa da minha mãe no primeiro ano. Só tinha um quarto, mas eu coloquei duas camas lá, uma pro Lucas e uma pra mim. Não dorme junto, não dorme junto. Não é isso que você quer pra sua vida, não é isso que você quer pra vida do seu filho. Você não quer que seu filho cresça, se relacione, constitua uma família, seja seguro? Pois é, então não confunda, não faça ele confundir os papéis. Agora, vamos supor que você já tá ali, né, não sei o quê, cada um no seu quarto, você agora já se divorciou e tá querendo conhecer uma nova pessoa. Agora a gente vai pôr etapas. O que a gente vai fazer? Primeiro, quando eu for conhecer, agora eu vou dar orientações de relacionamento. Quando você for conhecer uma pessoa, você vai investigar. No primeiro encontro, você vai saber quais são os planos dele, porque vamos supor que você tem um plano de morar na Disney e ele tem um sonho de abrir uma padaria na esquina. Cara, não vai dar certo. Vocês vão brigar e vão tretar porque os objetivos estão separados. Depois você vai entendendo sobre valores. Quais são os valores dele? O que ele pensa sobre relacionamento, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre família? Qual é a percepção dele? Condiz com as suas? Então já sei quais são os planos deles, os sonhos e objetivos. É assim que eu ensino meu filho a encontrar um relacionamento, tá? Quando ele me pergunta assim, mãe, como que eu vou saber quem é a pessoa certa? Filho, você vai conversar com ela, você vai ver quais são os sonhos dela. Ela tem o sonho de fazer a faculdade em Nova York, você tem o sonho de fazer a faculdade na Suíça, né? Então, por exemplo, então você vai descobrir os sonhos dela, quais são os valores dela, se os valores dela são semelhantes aos seus, que a gente tem em família, porque às vezes você tá aqui, tem um valor de ter uma família, de construir, tal, tal, tal. Ela tem um valor de ter uma poligamia, sei lá, né? Cada um, cada um. Então são divergentes, vocês vão tretar. O outro, então, sonhos, objetivos, valores, aí você vai descobrir a rotina. Qual que é a rotina da pessoa? Você acorda cedo, gosta de ir à rotina cedo, porque você gosta de ir pra academia, porque você depois não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A outra pessoa não gosta de acordar cedo, ela gosta da noite.
Ela gosta de sair todas as noites para os bares, baladas, as noites, restaurantes. E você não é de sair. Qual que é a rotina de um e de outro? Né? Ah, percebi a rotina. Aí sim, você vai falar sobre o seu filho. Eu tenho um filho, assim, 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 a minha relação é desse jeito, eu penso sobre isso, papapá, papapá, papapá. A pessoa que vai se relacionar com você, ela não se relaciona só com você, ela se relaciona com você e com seu filho. É imprescindível, é importantíssimo que ela goste, tenha paciência, entenda que no período de namoro, seu filho ainda é a prioridade número 1. Depois que você casar, aí o papel pode ser que, né? Porque afinal, seu filho vai crescer, vai se desenvolver e vai sair de casa. E quem vai ficar com você? Seu marido. Mas ainda assim, ele não dá palpite na educação. Ele dá palpite para você, mas ele não interfere na educação que você dá para o seu filho. Então vamos um passo de cada vez? Para a gente conseguir falar sobre um bom relacionamento e até ajudar o seu filho, entenda que no namoro, né? Eu já vi muitas pessoas que entram no relacionamento e a pessoa que está namorando, que entrou na família, não tem filhos. E aí não entende que você dá prioridade para os seus filhos. Então, por exemplo, você vai ficar. Esse final de semana é seu com seu filho, não é do outro, né? Do outro genitor. É seu. Então, você vai ficar aqui e vai fazer os rolês, as saídas que condiz com o seu filho. Você não vai fazer, por exemplo, eu tô aqui com meu filho, vamos supor que é o meu final de semana com o Lucas e o outro é com o pai dele, vamos supor. Aí, quando ele tá comigo, eu vou ir no cinema com meu namorado, por exemplo. Mas, pô, ele tá aqui com você, você vai sair com... Deixa pra sair quando a gente estiver lá. No meu caso, meu filho mora comigo, a gente mora num estado diferente e ele, o pai dele tá lá em São Paulo, né, do outro lado. Então, assim, ele fica todo o final de semana comigo e só nos meses de férias e algumas oportunidades ao longo do ano que ele vai para casa do pai dele. Então é diferente. Mas, como eu estava, né, até 3 anos atrás, eu estava morando no mesmo estado que o pai dele, então era finais de semanas alternados, agora que a gente está morando em outro estado. Finais de semanas alternados, o que acontece? Eu priorizo para o meu filho, percebe? E é importante que o seu filho veja isso. E é importante que o seu namorado ou namorada saiba disso. Por quê? Porque ele vai se relacionar com a família. Ele não tá pegando só, no meu caso, ele não tá pegando só a Gabriela, né? Tá pegando a família inteira, o pacote completo. Pegando assim fica estranho, né? Se eu falar. Mas ele não está namorando só a Gabriela. Ele está adquirindo um pacote inteiro. Pague um, leve dois. Então, ele precisa saber que neste momento a minha prioridade é meu filho. Depois que ele me pedir em casamento, que a gente casar, que não sei o quê, a gente tá morando na mesma casa, né? Se ele já tiver filhos, como vai fazer a união dos filhos? Né? Tem que também ter o tempo dos filhos se conhecerem, né? Conseguir, então, perceber se a dinâmica da família é uma dinâmica similar. Se for muito louca é ótimo, né? Se for muito diferente, vai ficar ruim. Se for muito diferente. Vai ficar ruim. Então, é importante saber se a família se movimenta meio que de forma semelhante, contém os mesmos valores, as mesmas disciplinas, as mesmas regras, os mesmos limites. E aí você vai ajustando. Se não tiver, você já vai ajustando ali antes, no namoro, conversando com o seu namorado ou sua namorada antes mesmo de apresentar para os filhos. Apresentou para os filhos, você já vai percebendo como que vai funcionar isso. E deixa claro para o seu filho, olha, estou namorando, estou conhecendo, como eu falo com meu filho, né? Estou namorando, estou conhecendo, estou vendo, estou avaliando as possibilidades. Quero saber a sua opinião, filho, porque é importante também que você se sinta bem nessa relação. Por mais que seja uma coisa nova, diferente, ele é seu amigo e ele nunca vai substituir seu pai. Seu pai sempre será o seu pai, né? Ele pode ser uma pessoa muito querida, um amigo do coração, mas ele não é seu pai. Se você quiser, porventura, chamar ele de pai por conta de uma proximidade, papai do coração, né? Como eu chamo meu pai. Eu tenho meu padrasto que me registrou, que me educou, que me criou, e eu tenho meu pai biológico, eu tenho contato com os dois. E eu chamo os dois de pai. Para mim faz muito sentido chamar os dois de pai. Não tiro da posição meu pai biológico. Meu pai biológico é meu pai, né? Mas meu pai de criação
também é meu pai, pô, afinal ele me deu tudo que eu precisava durante minha vida inteira, até hoje, né? Então, assim, se ele quiser, mas ele nunca vai substituir seu pai, que é seu pai. Ele, na verdade, que é responsável pela sua educação, porque no meu caso do meu pai biológico eu conheci mais tarde, né? Quem tomou as rédeas realmente foi meu pai de criação. Mas no caso do meu filho, o pai dele é presente, não é presente no dia a dia, mas é um pai presente na vida do meu filho. Então eu não posso falar, agora você tem um novo pai. E eu já fiz essa cagada. Lá no passado, quando o Lucas tinha 3 aninhos, comecei a namorar. Aí o meu namorado, que era namorado, não era casado nem nada, começou a estar mais presente em casa e meu filho chamou ele de pai. Não sei se meu filho que chamou ou ele que instigou, viu? Ficou aí nas entrelinhas porque foi muito tempo atrás. Mas ele instigou. Daí começou pai, 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 pai. Aí a gente terminou, depois de um ano a gente terminou. Aí ficou o lance, né? Papai, segundo papai que foi embora. Que bodega, né? Aí eu falei, nossa, imagina, enquanto eu não estiver casada, até quando eu estiver casada, eu não sei, né? Então, assim, eu não quero me casar para me separar. Mas, assim, esse é seu pai. Esse é o seu pai. Né? A outra pessoa é uma pessoa muito querida, mas esse é seu pai. Então, é importante que você tenha clareza sobre isso. Essa é sua mãe. Essa é sua mãe. Eu posso namorar com outras mulheres, mas esta é sua mãe. Respeite a sua mãe, escute a sua mãe, escute o seu pai. Então, o novo relacionamento precisa passar por algumas etapas e você precisa estar sempre conversando com o seu filho, porque enquanto é namoro, seu filho é a prioridade. Depois que casou, que os dois estão na mesma casa, na mesma cama, dividindo as contas, né? Ou unindo as contas, unindo tudo, aí é um pouco diferente. Olha, agora ele está em casa, né? Aí o seu olhar de prioridade passa a ser seu marido ou a sua esposa, mas isso não tira o olhar de importância que seu filho também tem na sua vida. E ajustar para que todos tenham as suas necessidades atendidas. Então, agora, eu tenho um marido que está em casa ali, né? Que a gente está morando junto, estamos, né, nessa comunhão, e eu sempre estou ali atendendo as necessidades dos dois e as minhas. Então, filho, como que você está se sentindo? Como que está sendo para você? Aí a gente começa a organizar a rotina tem que fazer sentido para todos. Aí nós começamos com as reuniões familiares. Aí você vai lá nas primeiras aulas da plataforma que você vai encontrar reuniões familiares. Você faz as reuniões familiares, entende a rotina de todo mundo. Você já sabe que seu parceiro, ele tem muitas coisas semelhantes à sua vida, em termos de rotina, em termos de valores, em termos de objetivos. Então, você começa a ajustar a rotina que faça sentido para todo mundo, organizando. E aí é um processo que você vai passando de adaptação para todos, para você, para essa pessoa que está entrando na sua vida e para o seu filho ou filha, enfim. E se tiver mais filhos na jogada. Mas é um processo, precisa de paciência, precisa de muita comunicação não violenta, né? Uma comunicação saudável em que você fala, uma fala respeitosa, uma relação respeitosa, né? Que você fala o que você está sentindo, que você tem a oportunidade de falar, que você tem a oportunidade de ouvir, de entender as necessidades do outro, entender as suas. E aí, como isso se dá na prática? Por exemplo, eu peguei aqui, né? Por exemplo, seu filho começa a vir com mensagens do outro lá, né? Do outro genitor. Você vai dizer aqui, por exemplo, filho, o seu filho pode ainda trazer, não só dentro dessa relação vocês três que estão começando, ou mais, enfim, mas ele vai trazer arquivos, né, da outra relação. Meu pai lá falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí traz pra cá. E aí você tem que aprender a separar. E sim, seu parceiro tem que ser muito parceiro. Entender, inclusive, que você tem o seu ex-cônjuge, né? O outro genitor, pai ou a mãe do seu filho. E que ele tá ali, né? Por mais que ele goste ou não goste. Então, assim, você já casou, já começou a namorar, sabendo. Não escondi, não omiti, não tem nada oculto. Já tava sabendo de tudo. Então, assim, tudo eu vou conversar com você, porque isso daqui é uma construção de relação com base em confiança. Tudo eu tô conversando com você, quero sua opinião, e eu também quero sua paciência e uma consciência para escutar, para refletir, para argumentar, para falar.
Por isso eu acho que assim, ó, é mais difícil de você entrar numa relação depois que você se divorcia, porque tem toda essa história, né? Tanto do seu filho quanto do seu ex-cônjuge. Mas eu falo assim, é como encontrar uma agulha no palheiro, mas você encontra. É possível. É muito possível. Inclusive, você faz a listinha do que você quer. Eu quero um parceiro assim, 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 que tenha consciência que eu tenho tive um outro relacionamento e que agora eu tenho essa questão aqui com meu filho e com ele, que precisa ser resolvida de tempos em tempos, por exemplo, no meu caso, né? Quando que vai passar as férias, quando que não vai, o que vai fazer, qual escola que vai mudar, se vai mudar de escola, não vai, por que não vai, tá. Quem decide isso? Eu e o pai dele. O meu parceiro meu atual parceiro, né? Ele dá palpite? Dá palpite pra mim. Ele fala comigo. Ele não vai lá e diz pro Lucas o que o Lucas tem que fazer. No sentido de escola ou coisa assim. O que ele vai falar é em relação à rotina, por exemplo. Estamos todos na mesma casa, foi feito o combinado. Ele vai falar, olha, tem que lavar a louça, amigão, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, ó, não sei o quê, porque isso é uma convivência. Se fossem várias pessoas morando juntas, haveria isso. Isso não é dar palpite na educação. Dar palpite na educação é escolher a escola que ele vai estar, como se corrige, como se fala, não é assim que pensa, não é assim que faz. Aí ele estaria dando palpite na educação. Se nem eu faço isso com meu filho, eu sento, reflito com ele. Se ele está assistindo uma coisa, por exemplo, que o meu parceiro identificou que não é legal, ele vem e conta pra mim. Aí eu falo, filho, ó, isso aqui eu vi que você tá assistindo tal, o que você pensa sobre isso? O que você viu lá que pra você é interessante? O que você tá enxergando nisso daí que você tá... Aí a gente começa a filosofar, Às vezes até um saquinho, assim, meu filho fala, vamos conversar de novo. Eu falei, vamos conversar, você tem que pensar por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Se você não pensar por que você tá fazendo o que você tá fazendo, você vai ser um Maria vai com as outras. Você quer ser um Maria vai com as outras? Não. Então, um líder pensa primeiro no que está fazendo, para não ser o Maria vai com as outras, e nas consequências do que está fazendo. Isso daqui que você está assistindo vai reverberar o que na sua vida? Vamos lá, vamos pensar. Esse tipo de conteúdo está te agregando aonde? E a gente começa a conversar. Então, o parceiro, ele não dá palpite na educação. Peraí, ele dá palpite para você, mas ele não interfere na educação. Ele fala com você para que você tome as decisões, para que você corrija, para que você fale, para que você ensine. Significa que ele não possa agir como um amigo que vai lá e trazer alguma orientação, algum conselho? Pode, mas como um amigo, percebe? E falar coisas da rotina. Ó, seu tênis, ó, você tem que lavar seu tênis esse final de semana, hein? Ó, porque o tênis tá lá na lavanderia há tanto tempo e tem que lavar. Rotina, responsabilidade. Então, assim, o que vai acontecer? Você não tem controle sobre o comportamento do outro, do seu ex-cônjuge, mas você tem o poder de controlar o que fazer com isso. Então, por exemplo, como eu reajo a isso? E tudo isso é uma forma de ensinar o seu filho a reagir às coisas. Então, por exemplo, você está num novo relacionamento, você está criando uma relação harmoniosa, respeitosa na sua casa. Chega lá na casa da outra pessoa, traz alienação parental, traz uma situação XYZ. Você fala, filho, eu não tenho como controlar o que ele faz. Eu só tenho como controlar como eu reajo ao que ele faz. Então eu perdoo, cada um entrega o que pode com tudo que tem, isso é o meu mantra, por trás de toda pessoa que fere é uma pessoa ferida, e eu coloco isso como mantra porque fica mais fácil de eu enxergar o comportamento do outro. Porque daí eu não sinto raiva, porque eu sei que ele tá fazendo o que ele pode, com tudo que ele tem. Então é isso que ele pode entregar. Tá tudo bem? Vamos perdoar, soltar, amar, respeitar, se posicionar. Você não precisa ficar escutando, isso não é problema meu, pai, né? Lembra que a gente conversou? Isso quando o pai ainda é ativo, né? Mas tem vezes que o pai nem ativo é. O pai não quer participar da rotina, ele não quer ir para a escola do filho, ele não quer participar das festinhas escolares, ele não quer participar de aniversário, ele não quer participar. Cada um entrega o que pode com tudo que tem. Uma coisa que eu já respondi outra vez, uma mãe falou, eu obrigo ele a participar? Eu penso assim, ó, mais cedo ou mais tarde, a conta chega para todo mundo, sabe? Assim, cada um vai colher aquilo que plantou, as consequências das suas escolhas. A pergunta que você deve se fazer é,
o que eu vou colher? A conta vai chegar para mim? O que eu tô fazendo? E o que eu tô plantando e o que eu tô colhendo? O que eu vou colher? Percebe? Quando você se questiona isso, pergunta se preocupa com o seu, você pode até, olha, só para te lembrar, hoje é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Da festinha do Lucas, a festinha. Você pode lembrar? Você pode escrever alguma coisa para ele? Mandar? Pode. Mas não obrigar e nem. Ah, mas ele tem que pagar a pensão. Então vai através da justiça, do advogado, regularize o que for importante para o seu filho. Mas cada um entrega o que pode com tudo que tem. Eu falo 1000 vezes daqui porque é realmente para ancorar, sabe? Ah, ele não tá participando. Tudo bem, sabe? Assim, que o próximo parceiro seja uma pessoa incrível para você, para o seu filho e para toda a sua família. Porque se eu for ficar pensando, nossa, ele não tá participando, eu vou, tipo, baixando, sabe? Meu, ele não tá participando, então eu vou ser muito boa. Ah, Gabriela, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de mim, eu estudo também, constantemente estou estudando, estou me atualizando, me aprimorando. Tenho meu filho e agora um novo relacionamento. Dá conta, sabe como você dá conta? Quando você encontra aquilo que você gosta de fazer, recarrega suas baterias e vai. E vai, porque você dá conta. Você não pode chegar no final do dia com a sensação de que está sobrecarregada, cansada, e que não dá conta e que não tem tempo para o seu filho. Não que isso não aconteça, mas que isso seja exceção e não regra. Se você está vivendo isso todos os dias, está errado. Você viver isso um dia ou outro, ok, todo mundo tem uns dias de baixa. Mas que no seu dia a dia você possa fazer aquilo que você gosta, que você ama, ou que você entende e dê valor para o seu trabalho, mesmo que você não goste do seu trabalho, mas você entende que lá é um ambiente que você tem hoje para conseguir o ganha-pão do seu dia a dia. Não sei como que você vive, não sei qual que é a sua rotina. Eu vivi muitos anos com trabalhos que eu não era muito bem remunerada, mas eu gostava do que eu fazia, mas chegava no final do mês pesava e eu tinha que fazer uns bicos, uns freelas, daquilo que eu não gostava muito, mas que dava mais dinheiro, até eu conseguir enquadrar. Então, se não tá certo, você vai ajustando para que fique. E aí você vai encontrando formas, você vai melhorando profissionalmente, vai se especializando, vai se aprimorando, vai conseguindo aquilo que você quer, almejando. Meu filho ficou 4 anos sem eu colocar ele na cama para dormir. Porque minha mãe que tinha que fazer isso, porque eu estava estudando, estava me atualizando para conseguir hoje. Eu coloco ele até os 13 anos, até hoje eu coloco ele para dormir. Mas nos 4 primeiros anos não fui eu que coloquei. Me senti culpada? Não, eu sabia que era um processo. Ah, mas era a infância, eu perdi. Eu tive, o tempo que eu tinha com ele era um tempo de qualidade. Eu tinha 1 hora com ele por 2 horas com ele por dia, quando a gente acordava e depois antes de eu chegar, quando eu pegava ele na escolinha, antes de eu ir para a faculdade. Eu pegava na escolinha, ficava 1 hora com ele, 1 hora e meia, e depois eu ia para a faculdade. Era o momento que a gente jantava, era o momento que eu dava carinho, afeto, amor, eu entregava tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Então, assim, eu tenho uma relação muito maravilhosa com meu filho. É uma relação muito carinhosa, respeitosa. É uma relação de muito amor. E é assim, ó, por mais que você tenha feito coisas que supostamente foram erradas, você entregou tudo que você podia com tudo que você tinha. Eu falo esse mantra não só para as pessoas para as reações das pessoas que chegam até mim, mas também para mim, nas escolhas que eu tive. Eu sei que eu precisei dar esse gás lá no início para eu conseguir hoje ter um pouco mais de liberdade geográfica e financeira. Então, às vezes é cansativo sim, mas que o cansativo seja a exceção, não seja a regra, que você encontre formas de se reenergizar. E quando você estiver com seu filho, esteja com seu filho. Dê o máximo de você para ele, no sentido de atenção, afeto, carinho, sabe? Porque isso vai ser importante para quando você errar, não ficar aquele trauma, aquele peso que minha mãe, sabe? Nunca consegue me dar, nunca consegue estar, ela é ausente. Não, ela não é ausente porque tem muitos pais que são presentes, estão em casa, mas não são presentes na vida. E tem muitos pais que são ausentes no sentido físico, mas são muito mais presentes em casa. Então depende do que você está fazendo e como você está fazendo. Então a gente nem sempre pode mudar o comportamento do outro, mas a gente pode decidir como reagir por isso. Seja você o exemplo de resiliência, de comportamento para o seu filho. Como eu estava falando, a gente estava falando sobre uma relação mais harmoniosa e respeitosa, sobre ter um novo relacionamento e sobre uma nova rotina.
E tudo vai fluir e vai funcionar muito bem quando você não colocar, por exemplo, eu não tenho tempo para uma coisa ou para outra. Você tem tempo para tudo. É só se organizar que dá tempo para tudo. Dá tempo de namorar, dá tempo de ter filho, dá tempo de se cuidar, dá tempo de trabalhar, dá tempo de estudar e se especializar. Dá tempo de fazer exercício físico, dá tempo de preparar uma alimentação saudável, dá tempo. Fica corrido, mas quando você vê o resultado, quando você tem algo que recarregue suas baterias, quando você vê o seu filho olhando para você e reconhecendo seus esforços, e quando você chega e fica cansada, porque fisicamente você cansou, seu filho vem te dar um cafuné, você entende. E quando você está aberta para um novo relacionamento e realmente escolhe a dedo quem vai ser seu novo parceiro ou parceira, chega, porque você emana essa frequência e você consegue consolidar uma boa rotina para você, para o seu filho, apesar dos ajustes, algo que faça sentido para sua nova família. Então não tenha medo, não tenha medo de se relacionar, não tenha medo de conversar, não tenha medo de ser aberto, vulnerável para o seu filho e falar o que você pensa, o que você sente, como que você está sentindo numa nova relação. Meu filho, quando eu estava conhecendo meu parceiro, ele falava assim, mãe, como que eu sei que a pessoa é acerta para mim? Eu falei, filho, se eu soubesse, eu não tinha errado. Eu não tinha errado lá atrás, se eu soubesse a fórmula certa, né? Agora, o que eu aprendi de lá para cá e que fez mais sentido para mim é conhecer nesses pontos que eu falei para vocês, né? Conhecer os valores, conhecer os sonhos, os objetivos. Eu errei para aprender. A gente tem formas de aprender. A gente aprende errando, a gente aprende vendo os outros errarem e a gente aprende no amor, né? Ali a gente aprende na dor ou no amor, né? Eu falo para ele. A dor é você muitas vezes viver e aprender. No amor é você olhar, analisar, estudar, pesquisar, ver como que se deu no outro e minha mãe passou por isso, ela já me ensinou, não vou fazer, não vou cometer o mesmo erro que ela porque ela já me ensinou. Então hoje eu faço isso. Eu vejo se há conexão, no sentido de sentir o cheiro, de gostar de estar perto, se é uma conexão, uma atração física, não necessariamente o sexo, né? Eu explico isso pra ele. É de você estar perto, você achar a pessoa bonita, gostar do cheiro dela, ter uma conversa, ter uma sintonia, você sorrir, você ficar feliz, você se divertir com ela, se sentir seguro e segura, né? Então você vai conversando e vai se tornando amiga. E isso vai percebendo quais são os valores dela, quais são os planos, quais são os sonhos, objetivos, tal. E você viu que muita coisa conectou, aí você dá um próximo passo, né? Começa a namorar. E aí você vai adiante, você vai vendo, quem sabe então casa e etc. Mas a vida é. Eu aprendi desse jeito. Se você tiver uma outra fórmula que de repente você assistiu em algum outro lugar e quiser aqui, a gente vai agregando e vamos descobrindo, você vai testando. Mas quando você tem essa vulnerabilidade, essa conversa aberta com seu filho, com seus filhos, filhas, sei lá, enfim, né, faz com que você também veja e reveja o seu passo a passo, as suas lições, o que você aprendeu. E aí ele te observa, porque ele entende que você não é Deus, assim, no sentido de, né, que nunca erra. Você erra, você acerta e erra. E ele também pode errar e acertar, e ele pode conversar com você, porque você é aberto, você fala sobre tudo. E ele também se sente à vontade para falar sobre tudo. E essa relação muito harmoniosa e respeitosa é uma construção que muitas vezes, nas culturas passadas, na cultura dos meus avós para minha mãe, na cultura da minha mãe, já para mim, já foi um pouco diferente, mas eles não tinham o hábito de falar com tanta abertura, né? Faz o que eu mando e não falamos sobre essas coisas. E eu converso sobre tudo com ele, sobre tudo com meu filho. E quanto mais eu converso, mais vulnerável eu estou, mais ele me admira, porque uma vez ele falou assim pra mim, mãe, sabe o que eu mais gosto na gente? É que você é mãe pela primeira vez, eu sou filho pela primeira vez, que eu sempre brinco com isso, né? E quando você fala isso, tem coisas que eu sei mais do que você e você tem coisas que sabe mais do que eu, né, mãe? E ele tinha uns 10 anos quando ele falou isso, uns 9 anos quando ele falou isso. Eu falei, é verdade, eu aprendo com você. Ele falou assim,
Eu aprendo com você e você aprende comigo, porque tem coisas que eu sei mais que você e tem coisas que você sabe mais do que eu, né, mãe? Eu falei, é verdade, tem coisas que a gente tá aprendendo junto. Você é filho pela primeira vez, eu sou mãe pela primeira vez. Tem coisas que eu estudei e sei, tem coisas que eu vivi e sei, e tem coisas que eu tô aprendendo com você. Tem coisas que eu estudei e apliquei em consultório e sei, mas tem coisas que eu só aprendo com você. Então isso é muito lindo. E é essa relação que eu quero que você tenha com seu filho, com a sua filha, que você encontre um novo relacionamento, um novo amor que faça muito mais sentido para você e que você viva assim, feliz, assim como a princesa Disney. Ai, mundo de fantasia, você não tem que ficar acreditando nessas. Eu acredito sim e vivo minha fantasia maravilhosa. Não é uma fantasia do tipo, estou fantasiando e não estou vivendo. Não, estou trazendo para minha realidade aquilo que eu espero para minha vida, uma vida leve, uma vida realmente de cavalheirismo, que a pessoa abra a porta do carro para mim, que me trate bem, que me traga flores. É isso que eu quero, é isso que eu mereço. Bom, concluímos aqui, filhos do divórcio. Se você tem alguma dúvida que não foi sanada ainda, só coloca aqui nos comentários, a gente responde você. E caso necessite de uma atualização, estarei aqui na próxima aula para trazer aquilo que ficou faltando, se você sentir realmente essa necessidade de não ter sido respondida em alguma coisa que eu deixei em aberto aqui. Mas é isso. Beijos, concluímos aqui, filhos do divórcio.